Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula você estará aprendendo sobre, o conflito na região, os conflitos aí na região da Palestina, então no Oriente Médio. Nessa videoaula, que vai ser a primeira de duas sobre o tema, vamos falar aí um histórico antes da criação de Israel. Então você vai aprender sobre isso, como que essa região foi sendo, ao longo da história, ocupada e dominada por vários impérios, né? E aí depois uma outra videoaula eu irei tratar, sobre você irá aprender sobre após a criação do Estado de Israel, os conflitos que existiram e até a atualidade. Então, vamos lá, acompanhe mais esse conteúdo, e continue com a gente no canal. Então, bons estudos! Bem, primeiramente, vamos utilizar aí o Google Earth, para saber a localização dessa região, que é o objetivo dessa aula. Estamos aqui, mostrando o Brasil, a América do Sul, e eu quero ir ao Oriente Médio. Então, a região aí chamada de Oriente Médio, principalmente essa parte da Ásia, mas também alguns autores colocam o Egito. E aí, aqui no Oriente Médio, o que chama atenção é um pequeno país aqui, que é o Estado de Israel. Então, vamos aproximar aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, Então, aqui Israel entre a Jordânia, o Egito, então Jordânia desse lado, Egito aqui, a Península do Sinai, faz também fronteira com a Síria e com o Líbano. E aí eu quero chamar alguns locais para destacar, Quero destacar aqui alguns pontos. Percebam essas linhas vermelhas no Google Earth, significa que aquela linha de limite, Aquele limite de território, ele tem problemas ali fronteiriço, Então, no caso do Estado de Israel, você vê as linhas vermelhas na área chamada aí faixa de Gaza, Aqui é a faixa de Gaza, que é densamente povoada, a faixa de Gaza. E também na parte aí da Cisjordânia, E Jerusalém, percebam onde está Jerusalém, Jerusalém está ali bem no limite dessa linha. Então, uma parte de Jerusalém pertencendo aí ao Estado de Israel e outra parte aqui, pertencendo ao território da Cisjordânia. Mas ainda assim, é uma área aí que esses limites, não são muito bem definidos, e isso é um motivo, de conflitos. A gente vai ver todo um histórico. Outro local que chama atenção são as chamadas aí colinas de Golã, que é essa parte aqui. Inclusive, essa linha laranja aqui, é uma linha que a ONU propôs, que seria aí uma linha para amenizar conflitos entre os dois. Então, o território aqui de Israel e o território da Síria. E essa linha aqui seria uma faixa, para não ter aí envolvimento de militares participando dessa área, tudo, e para não ter esses problemas. Mas isso daqui foi uma expansão de Israel ocupando uma área que estava a Síria. Outra coisa que vai chamar atenção para a videoaula, aqui a gente tem o Rio Jordão, tem um lago ali, Você vê o Mar da Galileia, Então, esse exemplo. E depois, o caso do Mar Morto, que é aqui. Então, essas características. E perceba que a região tem, o Estado de Israel ali, ele tem parte bem árida, bem seca do território. Aqui é o chamado deserto de Negev, Então, é isso. E vamos lá acompanhar as outras partes. Bem, então vocês estão vendo, essa figura mostrando onde é o Oriente Médio, como a gente acabou de ver, a região no Google Earth.
E ali, né, preste atenção que o Egito, em alguns casos, é considerado como parte do Oriente Médio. E tem casos também que consideram o Afeganistão, sendo que nessa figura não estão considerando o Afeganistão, né? Então, o Afeganistão, que faz fronteira ali, né, na parte leste do Irã, então o vizinho leste do Irã é o Afeganistão, e também, né, o Afeganistão faz fronteira aí com o Paquistão, então na parte sul-sudeste dele, né? Bem, seguindo aqui, a gente está vendo então o mapa de Israel e os territórios palestinos. Então veja aí, né, a cor amarela onde é Israel e os territórios palestinos da faixa de Gaza e Cisjordânia. É vizinho ali de Israel o Egito, né, e também da faixa de Gaza. A Jordânia é vizinho da Cisjordânia, de Israel. O Líbano é vizinho de Israel e a Síria é vizinho também de Israel, né? E justamente ali naquela parte da Síria, né, tem lá as colinas de Golã, como falei anteriormente. A região da Palestina, então, vocês viram aí no mapa a região em si, né, que envolve os territórios palestinos e Israel, então é composta por 3 entidades políticas, né? Então, Estado de Israel e 2 territórios palestinos. Só que esses territórios palestinos, eles têm uma autonomia parcial. Pensando em termos de área, ali, né, tem uma área aproximadamente aí de 27 mil quilômetros quadrados, e isso comparando com o território aí no Brasil seria equivalente aí a um pouco maior que o tamanho de Sergipe, né? E pegando então a Palestina, essa área que é Israel e os territórios palestinos, 78% fica aí, né, voltado aí, ocupado pelo Estado de Israel e apenas 22% para os palestinos. Aí agora a gente está observando este gráfico, né, estes 2 gráficos de linha, e aí chama atenção, né, como que está aí a estimativa da população e também projeções futuras. Por quê? Nós vemos que atualmente a população de Israel é maior que a de palestinos, mas anteriormente, né, havia mais palestinos ali do que judeus. E aí, né, foi tendo processo de imigração, foi vindo bastante judeus para aquela região do Estado de Israel, e aí aumentou significativamente. Porém, as projeções, né, as projeções futuras aí, é que a população palestina está aumentando mais que a população de Israel. Então a população palestina, os casais têm mais filhos, as pessoas têm mais filhos, né, do que as pessoas, né, em Israel. Então essa é uma projeção a longo prazo. Além disso, tem muitos palestinos que estão refugiados em outros países do entorno. Se voltassem também, né, seria uma questão aí de dar um aumento populacional ali significativo. Então, veja aí o número, 9 milhões de pessoas, né, em Israel, 9 milhões e 217 mil, e a Palestina com 4 milhões e 803 mil pessoas. Então, esses dados aí e essa questão que chama a atenção do aumento populacional que pode ter no futuro essa região, e já é uma região de conflitos e complicado aí também pela questão da própria o próprio clima ali, as próprias condições climáticas físicas da região, que tem partes muito secas, né, partes áridas. Então a Palestina em si, né, tem sido um lugar de disputa, um local de disputa por milhares de anos. Então a gente vai concentrar falando do caso de Israel e a Palestina, basicamente, né, a partir de 1948, após a partilha da ONU em 1947. Mas essa região tem um histórico muito longo, né, de conflitos. Por quê? Porque ali é um local estratégico. Estratégico em que sentido? Tanto comercial, e aí o comercial ao longo da história da humanidade foi ali, né, a questão de estar próximo ao mar
Mediterrâneo, então fazendo limite com o mar Mediterrâneo, e por um outro lado, né, ser a porta do Oriente ali, né? Então o Oriente Médio, fazer trocas comerciais e tudo mais. Além disso, né, ali tem uma cidade sagrada para as três religiões e outros locais também, né? E na história você aprende lá que houve momentos que teve as cruzadas, né, pelos cristãos. Então são exemplos aí como teve vários conflitos ao longo da história e antes mesmo, né, de Cristo já tinha muitos conflitos ali. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista geopolítico, a localização ali, né, você tem uma estratégia, uma localização estratégica, pensando, né, que o Oriente Médio ele tem grandes reservas de recursos minerais como petróleo e gás natural. Então, também do ponto de vista geopolítico, de certo modo interessante ter algum país ali parceiro. Então, tem também este lado, né? Ali a passagem, então, entre territórios entre a África, o continente africano, a Ásia, né? Faz como uma ponte ali, a África, a Ásia e Europa. Então, esses fatos. E o berço, né? Ali, o local ali, aquela região do Oriente Médio, tanto a Palestina como outros países ali, a região da Palestina como outros países do entorno, é o local aí, tem locais sagrados para as três religiões monoteístas. Quais três religiões? A mais antiga aí, o judaísmo, né? Depois o cristianismo e depois, né, o islamismo. Então, e o que ocorre ali também, né, que historicamente foi o berço de grandes civilizações no passado, né? Teve o caso, né, pensando aí das civilizações da Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia, né, que fica no território do Iraque, né, então e avança, né, para territórios vizinhos, né, então aquela região ali já era estratégica, né, se pensarmos. Além disso, né, teve a civilização do Egito, o Egito Antigo, e que também avançou por essas áreas, né? Também houve ali, né, ocupação egípcia. Além disso, né, no passado teve outras civilizações como assírios, né, e várias outras ali que estavam ocupando, né, ocupando ali a região, né, e dominando a população que vivia no local. Depois, mais para frente, vai ter Império Romano, Império Turco-Otomano, vai ter a colonização da França e também do Reino Unido, né? Então, da Inglaterra em si, né? Como que foi, né? Ali. Então, essa área esteve em ocupação de muitos povos diferentes, né? De muitos povos dominadores. Bem, este mapa, né? Você percebe aí, né? Este mapa como que historicamente ali, né, é uma região importante. Vocês devem ter aprendido em aulas de história, né, ouvido falar do crescente fértil, né, que parece uma meia-lua, né, uma lua assim nascente, né, crescente fértil, que é essa região, né. Então, porque a história ali, né, da civilização esteve relacionado a essa localidade, né? Então, o avanço da agricultura, então, bem no passado antigo, né, já tinha isso. Então, você vê onde que é o crescente fértil aí, né, a área de fertilidade agrícola no entorno do Rio Nilo. Aí você vai próximo das áreas litorâneas, passando ali, né, a região chamada aí de Canaã, né, a Canaã, os cananeus, depois o Líbano, pega uma parte da Síria, que ali já está, né, os rios da Mesopotâmia, o rio Tigres e Eufrates, que nasce lá na Turquia, né, nas áreas montanhosas da Turquia, e essa Mesopotâmia, né, ela passa ali tanto em parte do território da Síria, do Irã e principalmente o Iraque. Então percebam que onde está atualmente, né, onde é o Estado de Israel e onde estão os territórios palestinos, já historicamente foi uma área ali que teve passagens, migrações humanas há muito tempo.
Um outro exemplo que eu falei, né, sobre a questão do Império Romano. Você vê que um período de expansão aí do Império Romano, né, de grande expansão, ele chegou ali a ocupar, né, o norte da África, partes do norte da África e partes do Oriente Médio, né? Perceba aí que a região da Palestina, a Arábia, onde é a Arábia Saudita atualmente, o país, né? Não, apesar que aquele pedaço ali é a parte do Monte Sinai, né? Que é a península do Sinai. E aí pertence atualmente ao Egito, mas na época ali marcado como Arábia. A Síria, esses outros montes, vários nomes ali é onde fica a Turquia, né? Tá ali Capadócia, Galátia, tal, a Turquia. Depois a Grécia, né? Perceba aí a Grécia e outros países dos Balcãs, né? E Europa, boa parte da Europa, o sul da Europa e Europa Ocidental, chegando até, né, na ilha da Grã-Bretanha. Então você vê que essa região aí passou por um longo período do Império Romano, né? Inclusive, o Império Romano em si teve momentos, né, de expulsar os judeus que ali viviam, né? Então, os judeus tiveram um processo aí de migrar pelo mundo, né? Vários processos chamados diáspora, né? O êxodo de judeus daquela região. Ainda, né? O Império Romano durou muito tempo, né? E depois, né? Outros impérios que surgiram. Então, você tem um período aí de expansão do Império Turco-Otomano, né? O Império Turco-Otomano, que é, na verdade, a população aí, né, de etnia turca. O otomano em si é o nome do primeiro imperador lá, ou em homenagem a ele. Então, essa expansão ocupando essa parte da Palestina. Você vê aí a Palestina, os Balcãs, a Grécia, né, o norte da África, em volta do Mar Vermelho, né, em volta também do parte ali do Golfo Pérsico e nas partes do Mediterrâneo. Isso, o Império Romano, o Império Otomano, você vê a data 1683. E depois, quando ele já estava indo para o fim, né, até 1913, e essa área estava dominada, né? Então teve uma longa influência ali do Império Turco-Otomano. Então você vê vários impérios passaram por ali, né, colonizando. E isso daqui é uma imagem mais de uma história mais recente, né? Porque aí você vê ali a data, né? 1916, e eu acabei de mostrar um mapa anterior que era do Império Turco-Otomano em 1913. Então você vê que falando aí do século XX, o início do século XX, e depois 1916. O que ocorreu foi, né, a Primeira Guerra Mundial e o Império Turco-Otomano chega ao fim porque ele acaba perdendo, né, entre os países, né, que foram derrotados, né, ele estava lá e fazia parte da aliança. E por conta disso, né, por perder a Primeira Guerra Mundial, o Império chega ao fim, né, vai sobrar assim o que sobra como território, herança do Império Turco-Otomano é o país Turquia, mas aquela região, né, passou aí por um processo de partilha pelos vencedores, então, da Primeira Guerra. E aí você vê nesse mapa, né, o tratado ali, né, a partilha, tem o nome ali, Sykes-Picot, é o nome das pessoas que participaram, embaixadores, né, diplomatas, tanto da França e outro britânico, né, outro inglês. E aí o que você vê? Uma área de controle britânico, influência e controle, né? Então a diferença ali, o controle é que está mais a presença do governo é muito maior, né? Então você pega uma parte aí do Kuwait, do Iraque, né? O controle ali do Império Britânico, que é a influência do Império Britânico, né? Dos britânicos, pegando ali, né? O Iraque, a outra parte do Iraque, a Jordânia e chegando, né? Chegando até a Palestina. Depois se vê também que tem uma parte de controle da Rússia, da França e também da Itália.
E tem uma área ali na Palestina que estava ali marcado como controle internacional, certo? Apesar de ter um pedacinho ali, né, de controle direto, né, do Império Britânico, que é uma parte ao norte, litorânea ali, ó, norte da Palestina, né, uma parte norte, um pouquinho ao oeste, noroeste, então, da Palestina. Bem, então, após vermos, né, que e falar, né, que a região ali esteve muito tempo sob domínio de vários outros povos, né, aí vem um questionamento, né, por que o nome Palestina, né? O nome Palestina está mais relacionado ao que os gregos chamavam a região, porque antes, né, no período lá de avanço da cultura grega, e isso antes do Império Romano, olha só, bem antes, né? Eles chamavam ali por conta do povo que vivia ali, né, nessa região, que eram os filisteus. E aí, por conta disso, né, foi indo para Filisteu, Palestina, chegou nisso. Essa é a origem do nome. Sobre os filisteus, né, a origem não é meio complicado falar qual a origem desse povo, porque tem muitas coisas que são lacunas, que não se sabe. Mas, né, na história, assim, né, eles são chamados aí de povos do mar. E a origem, estima-se que a origem deles, né, sejam da ilha lá que é da Grécia atualmente, né, da ilha de Creta. Então eles foram ali, né, e migraram para essa região. Só que quando chegaram lá, também os filisteus, já existiam outras pessoas ali, né, que eram os cananeus, né, já vivendo lá. Tanto é que o nome antigo dessa região da Palestina é chamado de Canaã, né, e que para os judeus seria a terra sagrada. E os judeus, né, a história dos judeus é uma história assim que eles são um povo que basicamente vivia, né, inicialmente na cidade de Ur, naquela região ali do desenvolvimento das primeiras civilizações, mas foram dominados aí por impérios, né, e nesse período foram escravizados. Então, tanto o Império da Mesopotâmia, depois, né, aí na busca da Terra Sagrada, eles acabam sendo escravizados pelos egípcios, e quem vai libertar eles, né, será Moisés. Então, tanto é que Moisés é muito importante para a religião do judaísmo. E aí, quando eles se libertam, o povo, né, judeu liberta-se do Egito, eles vão então em busca da terra prometida, terra sagrada de Canaã, né? Canaã. Então, chegando lá, já tinha outros povos, né, ali vivendo. Já tinha os cananeus, né, e também os filisteus. Então, começa, né, você vê que tem uma história longa ali de vários povos ali se encontrando, né? Porém, né, por muito tempo na história, né, os povos ali então da região da Palestina e depois chegada dos judeus, eles viveram pacificamente longos períodos, porque teve momentos que o inimigo comum, né, o inimigo não era um povo palestino e nem o judeu. O inimigo era quem estava colonizando, quem estava dominando a região, o inimigo comum, né? E o povo chamado judeu, né, judeus, são, né, a herança aí, né, esse nome, a origem em si, são de hebreus. Então, os hebreus, né, tanto é que a língua mostra isso, as tradições, costumes. E os hebreus eram um povo que tinha atividade, praticava de pastoril, né? Tinha ali, né, os seus animais que faziam, são os pastores, né, os grupos de pastores. E seminômades em que sentido? Com que grupos ele não era nome de ficar mudando totalmente de lugar, mas também se fixava, né? E aí se fixava em alguns locais. E o que une esse povo, né, judeu, é a tradição, os costumes, que principalmente, né, é fundamental aí a questão da ligação religiosa do judaísmo, né? Então a religião do judaísmo, que é uma das primeiras, né, ou talvez a primeira aí, religião monoteísta no mundo, né? Porque antes, então, tinha muitos casos de religiões politeístas. Então eles estavam no lugar ali, né, no local que é cercado por outros povos, né?
povos politeístas, povos que tinham crença em vários deuses, né? E por que não, né? A gente falar assim, ah, mas não tinha ali já os islâmicos, os muçulmanos? Não, porque não tinha surgido a religião islâmica, né? A religião islâmica das monoteístas, né? Das três principais, ela será, né, a última aí a surgir. Então tem o judaísmo, o cristianismo, depois, né? O judaísmo bem antigo, o cristianismo, e depois o islamismo, né? Então, antes, né? Esses povos ali que viviam, eles cultuavam ali, né? Tinha uma crença em vários deuses, por isso politeísta. E o nome judeu, né? Por que, que não ficou hebreu, né? E continuou? Não, mas mudou, chama-se de judeu. É por conta da divisão que teve, né? No reino de Israel. Então, teve momentos aí no passado que formou o reino de Israel, que as tribos se uniram, né? Teve períodos muito bons ali, de pacíficos, e o reino de Israel, né? Vivendo em paz ali com a população judeu, com o palestino, tudo mais, e com outros. E com a morte do rei Salomão, né, começa ali a ter um problema ali de divergência entre os herdeiros do trono e divide o caso, o reino de Israel, em dois, né, por volta aí, olha só, 930 anos antes de Cristo, é praticamente 1000 anos antes de Cristo. Neste mapa, né, vocês estão vendo então como que era essa divisão, né? Estamos falando aí do ano, né, da época lá de 930 antes de Cristo. Então, antes aí, né, daquela ideia que eu estava mostrando nos outros mapas, né? Só não antes daquele do crescente fértil, né? Que lá é bem antigo, né? Aquela ideia. Então, você vê aí nesse mapa que tinha o estado dos filisteus, né? Tem também estado dos fenícios, né? Aí você vê tribos aramaicas, tem várias ali reinos e tribos. E o reino de Israel era, né? Junto, era o azul e o amarelo aí nesse mapa. Então, eram os dois. Só que, né? Então, aí você vê as cidades importantes, Samaria e Jerusalém. Só que após, né, 930, é dividido em dois. E aí, né, ficou aí o nome de judeu por conta do reino de Judá, né? Acabou ficando esse nome. Então teve essa herança. E o povo palestino, né? O que é o povo palestino? Porque o povo judeu tem essa identificação muito grande com a questão da própria religião em si, né? E não é uma religião que ela, vamos dizer assim, ela é expansionista, que ela procura converter pessoas. Não, é o grupo deles em si. Então, o povo palestino, né, se a gente for pensar assim, é uma mistura de povos dessa região, né, formados aí por descendentes tanto de filisteu, cananeus, tem casos de ex-judeus também, né, que saíram, que foram convertidos para outras crenças ali, né, tem também cristãos e árabes, né, e a influência árabe atualmente é muito grande, né, na região. Então, você vê que o que chama de palestino são vários povos ali que sofreram esse processo aí de passaram, né, por esse processo de contato com outras culturas, né? Então a culturação também, né, troca genética também. Então a cultura árabe hoje é o marcante ali nesse povo palestino, né? Mas isso, a cultura árabe, né, ela começou ali a se espalhar por essa região, foi a partir do século 7, né, depois de Cristo, porque aí sim, né, já tem aí a religião islâmica formada, né, a religião islâmica, e os sucessores de Maomé, né, então a pessoa mais importante para o islamismo, né, é Maomé, né, então após, né, a sua morte, os sucessores se encarregam de propagar a fé, né, os ensinamentos do islamismo. Então, nesse sentido, né, pensando aí que o islamismo era muito importante em si, as locais na Arábia Saudita, atualmente na Arábia Saudita, e tem lá Meca, Medina,
E também tem locais sagrados, né, em Jerusalém. Então, mas foi um processo aí de expansão, né, depois aí então no século 7 depois de Cristo. O que gerou instabilidade, né? Porque você vê que a gente falando da questão histórica, né, ali, essa região, tiveram aí várias entradas de povos em vários momentos. Então não dá para falar assim com precisão, ah, quem estava antes, quem chegou depois. Não, porque o negócio é bem complexo, e mesmo porque os palestinos são herdeiros também, né? São descendentes de povos que viviam ali, né? O que gerou grande instabilidade na região, né, foi após a Segunda Guerra Mundial, porque entre a Primeira Guerra Mundial, né, o fim da Primeira, e a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia? Ali estava sob domínio britânico e áreas internacionais. E já estava um pouco complicado, mas no início do século XX, né, começa a ter um processo migratório de judeu para a região, sendo que antes a população palestina era maior que a de judeus. Começa a ter um processo de migração. E por que, né, esse processo de migração? Porque, né, na Europa, né, já em acho que é 1897, né, na Europa começa a ter um movimento ali sionista, é criada uma organização sionista. Aí você pergunta, né, o que é o sionismo? É a criação, né? Então, um grupo ali que tinha um sentimento por criar um estado dos judeus. Então, numa época aí que a Europa, né, o final do século XIX, meio final do século XIX, a Europa estava tendo vários processos de formações de países, né, de nacionalidades ali formando os países. Teve o caso da formação, né, que ele fala é uma formação tardia da Alemanha, da Itália, né? Então são vários casos aí formando como país. E havia essa ideia de que para a cultura, né, a cultura dos judeus, né, se manter, eles tinham que ter um estado, né? Então foi por conta disso. E aí cresce, né, surge e cresce o movimento sionista, que é um movimento, né, para criar o Estado judeu. Com isso, né, com essa organização, começa a ter forte migração de judeus para aquela área, né, para a Palestina. Porque antes, os judeus teve vários processos de diáspora, então estavam em boa parte espalhados pela Europa, né, e por outros continentes, como na América, né, América do Norte, tal. Então tinha esse processo e aí começa a ter muita migração. E um fato marcante vai ser, né, a partilha da ONU, né, a partilha proposta pela ONU da região da Palestina. Então a ONU propôs uma partilha que seria criar dois estados, né, o estado da Palestina e o estado, né, judeu. E isso foi uma ação logo após a criação, né, da ONU, assim, né, logo de início. E por que esse processo foi acelerado, né? Assim, temos que lembrar que na Segunda Guerra Mundial, né, houve vários processos ao longo da história, houve vários casos na Europa de discriminação de judeus, né? E principalmente na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, né, a Alemanha, né, então os que estavam no poder, o grupo que estava no poder, os nazistas na Alemanha, começaram, né, a fazer várias práticas aí de perseguição e massacre de judeus, né? Então tava uma situação bem complicada ali. E também teve caso, né, de extermínio aí de judeus também em outras partes do leste da Europa, né? Então perseguição e tudo mais. Por conta disso, né, cresceu esse sentimento, a ONU interviu, então após o final da Segunda Guerra Mundial, criou, né, fez um grupo para estudar ali como seria a partilha, propôs a partilha, só que isso em 1947, já em 1948 Israel declara, né, então independência, ele declara sua independência. E aí logo de cara já começam guerras ali, porque o povo árabe, né, não estava conformado com isso, né?
com essa criação do Estado judeu. Então, isso que marca, né? Então, o povo árabe ali do entorno, né, e os palestinos também não aceitaram essa decisão da ONU. Aqui, né, este mapa, né, vocês estão vendo aí como que era aí, né, um mapa do plano de partilha da ONU. E aí, os territórios, né, na cor aí amarela, né, seriam aí parte do Estado Árabe, a Palestina. O azul seria o Estado de Israel. E Jerusalém, né, por ser importante para as três religiões, né, monoteísta, seria aí então uma cidade, né, de governança internacional. Então não pertenceria nem a um nem a outro, e sim, né, uma governança em um modo internacional. Para ver algumas características, né, ali deste mapa, né? Então tem ali parte da legenda, as linhas limite, como que é, né, internacional ali o limite, que é as fronteiras, né? Bondares ali, Bonders, né, é a fronteira, a linha de fronteira. Aí também tem parte escrita em francês, né? Ali, porque essa publicação ela tá em inglês e francês, né? E mais abaixo, né, a gente vê ali que o mapa é das Nações Unidas, né? Você vê ali, United Nations. Essa publicação é de 1956, mas foi baseada, né? Baseada aí no plano, né? No mapa ali, nas ideias de 1946. Então, a partilha é de 47, mas teve o estudo antes, né? Tá aqui para vocês verem aí, né? Aquela informação lá, o Palestina, plano de partição, né? De partição com uma união econômica, né? Então, que tivesse ali uma união econômica entre os dois, né? Foi proposto por um comitê, né? De estudo da questão palestina, e aí você vê na legenda, né? O Estado árabe, o Estado da Palestina, seria essa cor amarela ali no mapa, e o azul, né, o Estado judeus, né, Jewish State, e a cidade de Jerusalém, que seria uma área de domínio internacional. Aqui, né, nós estamos vendo aí esse mapa com mais um, e eu quero chamar atenção para alguns locais. Veja essa parte norte, né, noroeste da Palestina, ali daquela região, que está escrito aí Acre, né? Acre, né? Essa região aí seria estado da Palestina, e você não vê mais, né? Isso daí no que é hoje, porque tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então você vê que estaria ali, né? Essa parte seria para os palestinos. Depois, outra parte que eu quero chamar a atenção, veja como que o que seria, né, o que é hoje a Cisjordânia é muito menor, né, a Cisjordânia, e Jerusalém está em uma zona, né, uma zona internacional, uma cidade internacional, e a faixa de Gaza, olha só, a faixa de Gaza ela avançava até o deserto, né, deserto de Negev, ela avançava fazendo fronteira com o Egito. Então era essa, né, essa a proposta da partilha, no caso aí, né, da partilha da região da Palestina, formando dois estados. Essa foi a proposta da ONU. Então, tá aí, né, o mapa mostrando a partilha de 1947, o que é proposto pela ONU. Aí tinha a zona internacional, onde está Jerusalém. Isso em 47. Só que, quando Israel, né, declara-se independente, os povos árabes não aceitam e os vizinhos ali, né, promovem a guerra contra Israel. Só que Israel, né, tinha ali, né, armamentos e tudo mais, porque ele era apoiado pelas potências, né, do mundo ocidental. Então Israel vence, né, é a primeira guerra árabe-israelense, ele vence, acaba a guerra em 1949. E aí você vê como que ficou, né, o mapa ali, territórios conquistados. Eles conquistaram a Galileia, boa parte ali da faixa de Gaza, né? Você vê que diminuiu, que tá ali os conquistados da cor roxa.
e boa parte também, né, de onde é Cisjordânia. Nessa época eles não tinham conquistado ainda, né, as colinas de Golã, que fica lá na divisa com a Síria. Para ter um zoom aí na imagem, né, vocês vê aí esse mapa, né, melhor, então aí eu coloquei a legenda e vejo o caso de 1947, a proposta, e depois da primeira guerra ali que teve, né, a guerra israelense e árabe, como ficou então, né, o que diminuiu o território dos palestinos significativamente. Bem, então é isso a primeira parte dessa videoaula, né? E numa outra parte nós vamos avançar falando, né, então, após a criação do Estado de Israel, porque ali a gente viu, né, um primeiro momento que houve e vimos um histórico. Mas, né, após a criação de Israel, teve vários fatos que aconteceram. A gente vai tratar na segunda videoaula deste tema, né? E chegando até, né, próximo aí ao que ocorre atualmente. Então, acompanhe conosco, né, o canal, né, e bons estudos.